Sabe, quando a gente fala de um diagnóstico médico, existe uma expectativa quase reconfortante de precisão, né? É meio que na engenharia. Aham. Alguém cai da bicicleta, tipo, faz um raio-x e a imagem mostra aquela linha branca irregular no osso. O médico aponta para a tela iluminada e diz: olha, aqui está o problema. É bem binário isso. Está quebrado ou não está? E assim, nós, como sociedade, somos totalmente viciados nessa clareza. Nossa, muito. A gente gosta que as coisas sejam visíveis, mensuráveis e, claro, facilmente categorizadas. Mas aí a gente entra no mundo do desenvolvimento cognitivo. A gente entra no chão da sala de aula e, de repente, essa nossa máquina de raio-x pifa de vez. Pois é, dá um tilt. E a gente começa a lidar com um cenário diagnóstico que é, assim, assustadoramente nebuloso. E o que agrava tudo isso é que, diante dessa névoa, a nossa resposta padrão tem sido colar rótulos gigantes nas pessoas. Milhões de diagnósticos de TDAH, dislexia, descalculia, sabe? Sendo emitidos todos os anos. O que nos leva diretamente ao grande ponto de interrogação da nossa imersão de hoje. Exatamente. E se a forma como a medicina e a educação atuais diagnosticam essas dificuldades de aprendizagem estiver fundamentalmente desfocada? É uma pergunta pesada. Sim. E se estivermos apenas olhando para a fumaça, tratando ali os sintomas e ignorando completamente o fogo, ou seja, a engrenagem neurobiológica real que está falhando? Bom, vamos destrinchar isso então, porque o material que temos para a análise de hoje nos obriga a repensar, a própria definição do que é aprender. Com certeza. Temos pesquisas que exigem a inclusão urgente da neurociência na formação de quem ensina, lideradas por pesquisadoras como a Fernanda Carvalho. E também estudos super provocativos de Gonzales Moreno e sua equipe. Que integram de um jeito genial a neuropsicologia clínica com as bases do comportamento humano. Isso. Mas, antes de chegar à sala de aula ou de sair criticando os laudos médicos, a gente precisa entender a mecânica básica, né? O que realmente acontece, fisicamente falando, dentro da cabeça de alguém quando uma informação nova tenta se instalar. Então, para entender essa mecânica, a gente precisa primeiro descartar aquela ideia passiva de que o cérebro é um pendrive. Nossa, sim. Aquele conceito antigo de que a cabeça é uma biblioteca, sabe? Onde os livros vão sendo empilhados. Isso simplesmente não existe. A gente costuma ter essa ilusão quando tenta aprender um idioma novo na vida adulta ou, sei lá, dominar um software complexo no trabalho. A sensação que dá é de tentar baixar um arquivo super pesado. E a gente se frustra quando a barra de download trava, né? Exato. Mas os textos que estamos analisando, citando neurocientistas de peso como Roberto Lente e Ivan Schiedo, mostram que a gente precisa separar a memória da aprendizagem. A memória seria o arquivamento, mas a aprendizagem é uma mutação biológica ativa. Isso, perfeito. O cérebro é muito mais parecido com uma metrópole em constante reestruturação. Uma cidade viva. Isso. Ruas estão sendo asfaltadas, pontes estão sendo erguidas, antigas rodovias são demolidas. Então, quando tentamos aprender algo novo, estamos exigindo que o cérebro altere a sua própria arquitetura celular. Que é a tal da sinaptogênese, certo? Exatamente. A criação física de novas conexões entre os neurônios. E olha, isso exige síntese de proteínas, exige um gasto de energia enorme. E é aí que entra o porquê de ser tão difícil, aprender algo que é mecânico ou chato. O cérebro é, do ponto de vista evolutivo, uma máquina projetada para economizar calorias, né? Totalmente. Ele é um poupador de energia. Então, construir essas novas pontes neurais gasta uma energia tremenda. Ele cria uma resistência natural a isso. O cérebro não muda fisicamente, a menos que algo convença de que aquele gasto é vital para a sobrevivência. E quem é o porteiro que autoriza essa obra toda? O sistema límbico, a nossa central das emoções. Pois é, eu fiquei fascinada com essa parte. O papel do sistema límbico ali, especialmente a amígdala e o hipocampo, é atuar como um filtro implacável. Toda a informação que chega do ambiente passa por ali primeiro. E se a informação entra sem nenhum impacto emocional?
Aí o sistema límbico basicamente diz, olha, isso não evocou alegria, não deu medo, não gerou curiosidade, não é perigoso, nem empolgante, então não vamos gastar calorias preciosas construindo sinapses para isso. E a informação é deletada. Dá um branco mesmo. Mas, por outro lado, quando a experiência gera uma faísca, digamos, a curiosidade genuína ao resolver um quebra-cabeça ou a alegria de entender um conceito novo... Aí o jogo vira. Sim, o cérebro inunda aquela área com neurotransmissores, tipo a dopamina e a acetilcolina. Eu gosto de imaginar essas substâncias meio que como um cimento fresco, sabe? Uma ótima analogia. Elas vão lá e fixam aquela nova rede neural. O que explica, biologicamente, o fato de que tentar decorar uma planilha de dados de um jeito monótono é super ineficiente. É lutar contra milênios de evolução. A aprendizagem sem afeto é biologicamente insustentável. A conexão até pode se formar ali rapidinho para uma prova no dia seguinte, mas sem esse cimento emocional que você mencionou... A ponte desaba. A ponte neural desaba pouco tempo depois, exatamente. Certo. Então temos essa máquina plástica que exige emoção para se alterar fisicamente. Mas se a aprendizagem depende do meio ambiente e da emoção para acontecer, a pergunta é: quem está moldando esse meio? O social, né? A biologia sozinha não ensina ninguém a ler um alfabeto. É nesse ponto que a biologia pura precisa dar as mãos para a sociedade. E aqui os nossos materiais trazem o peso pesado da psicologia, que é o Lev Vygotsky. A perspectiva histórico-cultural do Vygotsky, ela parte de uma premissa fascinante. Toda função psicológica superior não nasce dentro da nossa cabeça. Não nasce. Não, ela nasce do lado de fora. Quando a gente diz funções superiores, estamos falando de coisas como a atenção voluntária, o raciocínio abstrato, a linguagem escrita. Tudo isso, inicialmente, é um processo social e compartilhado. Então, só num segundo momento se torna uma habilidade individual e interna. Perfeito. Nossa, essa transição do externo para o interno me lembra muito a dinâmica de jogar um videogame complexo, tipo no modo multiplayer cooperativo, sabe? Como assim? Pensa bem, quando alguém entra num jogo desses pela primeira vez, não faz a menor ideia de como sobreviver. Então, um jogador veterano vai do lado, dando instruções constantes no fone. Pula agora, cuidado com o flanco esquerdo, guarda seus recursos. Ele guia cada passo. O novato depende inteiramente dessas vozes externas para regular as próprias ações. Mas depois de semanas jogando em equipe, o que acaba acontecendo? Ele internaliza o veterano. Isso, cai a ficha. No modo single player, quando ele tá sozinho lá, ele não precisa mais do amigo gritando no ouvido. Ele simula aquelas vozes e aquelas regras dentro da própria mente. Ele antecipa o perigo sozinho. A linguagem social, que antes era uma instrução totalmente externa, virou a estrutura do pensamento dele. É um exemplo perfeito. E o que torna isso ainda mais impressionante é que essa teoria não ficou só ali no campo filosófico ou psicológico. O neuropsicólogo Alexander Luria, que era parceiro intelectual do Vygotsky, pegou isso, levou para o laboratório e mapeou essa transição no córtex cerebral. Ele encontrou o modo multiplayer no cérebro. Quase isso. Luria mostrou que, ao longo da vida, por conta dessas interações sociais que você descreveu no exemplo do jogo, o nosso cérebro desenvolve o que ele chamou de sistemas funcionais complexos. Espera, vamos ancorar esse conceito de sistema funcional. Porque, historicamente falando, a leitura ou a matemática não são habilidades naturais. Não existe uma área pré-programada no cérebro de um bebê que seja dedicada a ler Machado de Assis, certo? De forma alguma. Luria percebeu que o cérebro humano precisa criar associações temporárias entre áreas geográficas do córtex que, originalmente, serviam para outras coisas. Tipo um improviso evolutivo? Exato. Para ler, o cérebro tem que conectar a área visual, a área auditiva e a área motora de uma forma que nunca ocorreu na natureza antes da invenção da escrita. Então, o cérebro divide o trabalho pesado de uma tarefa complexa em pedaços muito menores. E é aí que entra o conceito central do Luria,
O fator neuropsicológico. Ah, esse termo aparece toda hora nas fontes. O que é exatamente esse fator neuropsicológico na prática, para quem está acompanhando a gente visualizar melhor? Pense no fator neuropsicológico como a unidade mínima de trabalho de uma zona muito específica do cérebro. Uma analogia útil seria pensar nas funções cognitivas como os aplicativos de um smartphone. Aplicativos, tá. O aplicativo de mapas ou de pedir um transporte, eles não são uma coisa só, monolítica. Eles funcionam acionando peças de hardware do celular. Antena do GPS, o sensor do giroscópio, o processador central, a tela de toque. Aham. O fator neuropsicológico é como se fosse esse hardware. A habilidade de escrever seria o aplicativo, mas para ele rodar direitinho, precisa acionar vários fatores subjacentes ao mesmo tempo. Vamos colocar isso no chão da sala de aula, que eu acho que fica mais claro. Imagina uma criança de 7 anos tentando escrever a palavra pato no caderno. O que está rodando no hardware dela nesse momento? Várias coisas em frações de segundo. Primeiro, ela precisa do fator de análise e síntese fonemática, que fica localizado lá na região temporal do cérebro. E o que ele faz? Esse fator tem um único trabalho na vida: discriminar sons. Ele garante que a criança não confunda o som mais agudo e explosivo do P com o som mais grave do B. Mas só ouvir o som certo não basta, né? Ela tem que lembrar qual é o desenho da letra P no papel. Perfeito. Para isso, o cérebro aciona o fator perceptivo global, lá nas áreas de integração parieto-occipitais. É ele que lida com o reconhecimento das formas visuais. Pausa aí, espera. Esses nomes super técnicos, como parieto-occipital, às vezes dão um susto na gente. Mas na ação mesmo, o que esse fator visual faz? É ele que impede a criança de, escrever um Q minúsculo no lugar de um P? Exatamente isso. É a bússola espacial visual do cérebro. Sem ele, letras que têm curvas parecidas, mas que são voltadas para lados diferentes, viram um caos total. Entendi. E ainda temos o fator de organização sequencial motora nas áreas premotoras. A criança sabe qual é a letra, ela sabe o som, mas a mão precisa fazer os movimentos na ordem exata. O traço vertical desce, depois a curva entra por cima. É uma orquestra inteira tocando ao mesmo tempo. E tem um maestro. Coordenando tudo isso, como o sistema operacional do celular, a gente tem o fator de programação e controle, localizado nos lobos frontais. Que é a parte que demora mais para amadurecer, né? Isso mesmo. É esse fator frontal que mantém a atenção da criança focada na tarefa até o final, evitando que ela olhe pela janela, veja um passarinho e perca completamente a linha de raciocínio. Nossa, essa explicação muda tudo, porque isso revela o que os textos chamam de efeito sistêmico. Se a habilidade de escrever é o aplicativo e o fator neuropsicológico é o hardware, bom, se a antena do GPS quebrar no celular, não é só o aplicativo de mapas que para de funcionar. Não mesmo. O aplicativo de transporte também falha, o aplicativo de entrega de comida falha. O defeito é em um componente só, mas o sintoma aparece em vários programas diferentes. Esse é um dos insights mais profundos de toda a teoria histórico-cultural. Se a criança tem uma imaturidade no fator de organização espacial, por exemplo, ela não vai ter problemas só para alinhar as letras no caderno de caligrafia. Ela vai ter problemas em outras matérias. Exato. Quando chegar a aula de matemática, ela não vai conseguir alinhar a casa das dezenas com a casa das unidades numa conta simples de subtração. O mesmo fator fraco reverbera por múltiplas disciplinas. O que nos leva de cabeça ao ponto mais polêmico e provocador de toda a nossa investigação de hoje. O choque frontal entre essa compreensão neuropsicológica sistêmica e a forma como a medicina atual faz diagnósticos. Porque as fontes criticam, assim, abertamente o uso de manuais como o DSM e rótulos hiperfamosos como TDAH, dislexia, disgrafia. A crítica, que é liderada pelo González Moreno e outros pesquisadores, é bem severa. Eles argumentam que esses manuais diagnósticos foram criados agrupando comportamentos que são observáveis de fora, sabe? Sem qualquer preocupação real em investigar os mecanismos cerebrais que estão causando aquilo. Mas olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, porque isso soa quase radical demais. Como assim? O DSM é tipo o padrão ouro da psiquiatria global. Médicos do mundo inteiro confiam nele.
Quando um neuropediatra diagnostica uma criança com dislexia, isso não traz um alívio enorme para a família? Tipo, ufa, tem um nome. Isso não força a escola a dar um tempo extra nas provas ou criar um plano de ensino adaptado? Dizer que esses rótulos são inúteis não é jogar o bebê fora junto com a água do banho. Então, não é que o diagnóstico psiquiátrico seja inútil para fins burocráticos ou legais. Para conseguir esse tempo extra, ele funciona. A crítica das fontes foca na ineficácia pedagógica e interventiva. Na hora de resolver o problema de verdade. Isso. Para a ciência da aprendizagem, um rótulo como disgrafia é uma tautologia. É um argumento totalmente circular. Como assim, circular? Imagina que você leva seu carro ao mecânico porque o motor está engasgando. Aí o mecânico cobra a consulta, dá uma olhada para o carro e diz: olha, o seu diagnóstico é a síndrome do motor engasgado. Haha, eu ficaria furiosa. E eu perguntaria, certo, mas por que está engasgando? É a vela? É a bomba de combustível? E ele responde: ah, não sabemos, mas o diagnóstico oficial é a síndrome do motor engasgado. Percebe? Dizer que uma criança tem disgrafia, que aliás vem do grego e significa literalmente dificuldade de escrever, é apenas atestar o óbvio. Descreve o efeito final que todo mundo já está vendo, mas mascara a causa. Ah, agora caiu a ficha, entendi o peso disso. É como aquele exemplo do raio-x que a gente falou lá no começo. É olhar para o braço inchado de alguém e dizer você tem a doença do braço doendo, sem investigar se é uma fratura ou uma infecção. Exatamente. E o perigo prático dessa tautologia lá no chão da escola é devastador. Porque se a escola só conhece o sintoma genérico, que é escreve mal, a intervenção vai ser igualmente genérica. E geralmente a intervenção que é baseada apenas no sintoma é só a repetição mecânica. Se a criança escreve mal, a escola manda ela preencher cadernos inteiros de caligrafia. Mas se, voltando ao nosso exemplo do hardware do celular, a falha real dessa criança for no fator de análise fonemática, ou seja, a região temporal dela não consegue processar diferença entre o som do T e do D, forçar a mão dela a copiar letras não vai resolver absolutamente nada, porque o hardware da coordenação motora dela está perfeito, você está exigindo esforço do fator errado. E o pior, isso não só não ensina, como esmaga a autoestima da criança. Ela passa a acreditar que é intelectualmente incapaz, que o problema é ela. O que muitas vezes leva à evasão escolar, né? Ela simplesmente desiste. Pois é. A intervenção correta, usando a abordagem de Luria e Vygotsky, é ignorar o rótulo de disgrafia e mapear qual fator específico está falhando. Se o problema é fonemático, a intervenção tem que envolver jogos sonoros, rimas, treino de discriminação auditiva. Não tem nada a ver com caligrafia. Você precisa reorganizar o sistema subjacente que está fraco. Gente, isso nos obriga a olhar para a linha de frente dessa batalha diária. Se o problema não pode ser resolvido apenas com uma pílula ou com um laudo médico restrito ao consultório, quem é o protagonista capaz de fazer essa mediação? E as fontes apontam para uma figura muito clara: o professor. É aqui que os dois artigos convergem perfeitamente. O texto da pesquisadora Fernanda Carvalho argumenta que, se a aprendizagem é um acoplamento estrutural com o ambiente, para usar os termos lá da biologia, o professor que projeta esse ambiente é literalmente um escultor de cérebros. Que responsabilidade, hein? Enorme. A didática, o tom de voz, o material escolhido, tudo isso se traduz fisicamente em alterações sinápticas. O que exige a demolição de um mito muito cruel: o mito do dom natural. Nossa, sim, precisamos falar disso. É muito comum a gente ouvir, até no meio adulto, pessoas dizendo: ah, eu não nasci com o gene da matemática, ou aquela criança não tem o dom da leitura. Como se inteligência fosse apenas um bilhete de loteria genético que você raspa no nascimento e pronto. É confortável pensar assim porque exime um ambiente de culpa. Mas o que a psicologia histórico-cultural nos diz é que o desenvolvimento neurológico dessas funções depende do ensino, não é a reboque. Totalmente. A capacidade de prestar atenção sustentada em um cálculo complexo não brota espontaneamente do nosso DNA. Ela é tracionada para frente através da interação guiada. O ensino bem feito não espera o cérebro amadurecer para poder ensinar. O ensino bem feito é justamente a força que causa um amadurecimento cerebral. E isso valida
o apelo apaixonado que o material faz por uma revisão urgente nos currículos de pedagogia e licenciatura no Brasil. Como a gente pode permitir que professores se formem hoje sem entender a mecânica da neurociência? Imagina um professor que entende de verdade os fatores neuropsicológicos. Ele atua em outro nível. Sim. Em vez de olhar para um aluno que troca o P pelo B e pensar, ele tem dislexia, não posso fazer nada, ou ele é preguiçoso, esse professor age como um analista. Ele percebe, a falha na retenção audioverbal de instruções longas. Então eu vou fragmentar minhas ordens e fornecer um suporte visual, gráfico aqui no quadro, para compensar essa fraqueza auditiva. Ele muda a rota. Exato. O professor deixa de ser um mero entregador de informações para ser um engenheiro de reestruturação cerebral. Essa é a grande revolução proposta por esses estudos. A superação desse modelo médico limitante, focando no fortalecimento da mediação pedagógica com bases neurocientíficas sólidas. Vamos tentar sintetizar o que a gente destrinchou hoje para quem está ouvindo. A nossa principal conclusão é que aprender é caro do ponto de vista biológico. Custa muita energia. É uma mudança anatômica que o cérebro resiste a fazer, a menos que a emoção libere a verba calórica para essa obra. Vimos que habilidades cognitivas complexas não nascem com a gente. Elas são construídas de fora para dentro, em interações sociais, dividindo o trabalho em microhabilidades que são os fatores neuropsicológicos. E, crucialmente, aprendemos que quando uma dessas peças falha, rotular a criança com síndromes focadas só nos sintomas como os manuais diagnósticos frequentemente fazem, não apenas mascara a causa real, mas gera tratamentos totalmente ineficazes. O verdadeiro remédio está no ambiente, na conexão e na sala de aula guiada por quem realmente entende o cérebro. O que nos deixa diante de uma questão imensa sobre o nosso próprio futuro. Se, como vimos através do Vygotsky e do Luria, o desenvolvimento das mais altas funções psicológicas humanas, a capacidade de controlar a atenção, de pensar logicamente, de regular os nossos impulsos, exige obrigatoriamente um multiplayer social, exige um adulto, um olhar responsível, ajustes na fala, afeto e frustração reais. Ou seja, a fundação biológica dependendo totalmente do social. Exatamente. Pensemos então no que estamos fazendo hoje como sociedade. Qual será o impacto neurobiológico e estrutural nas próximas gerações se a gente continuar terceirizando o papel desse adulto mediador? Se a gente continuar substituindo essa interação humana rica e complexa por telas passivas de tablets ou celulares cada vez mais cedo, logo na primeira infância. É assustador pensar nisso. Se o engajamento emocional for reduzido a algoritmos que são projetados apenas para viciar o cérebro com dopamina barata, sem nenhuma reciprocidade humana, não estaríamos nós atrofiando a própria formação desse hardware cognitivo antes mesmo dessas crianças tentarem abrir um livro na escola? É um questionamento que muda completamente a forma como a gente olha para a tecnologia no dia a dia. Fica a provocação para quem está acompanhando a gente continuar refletindo sobre como estamos moldando a cidade dinâmica que existe dentro das nossas cabeças. Com certeza. Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa exploração profunda. Lembre-se, quando o assunto é a mente humana, o diagnóstico real nunca é tão simples quanto olhar um raio-x. O cenário é complexo, sim, mas com a ciência certa a gente sempre consegue enxergar a estrutura por trás da fumaça. Até a próxima!